Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina de Análise de Sistemas. Sou o professor Wilker Luiz, mestre em Engenharia da Computação e Sistemas, especialista em Tecnologias Educacionais, graduado em Licenciatura em Computação, professor de Informática do IFMA Campus Caxias. Tenho alguns interesses, entre eles Informática Educacional, desenvolvimento de jogos, dispositivos móveis e web. Bom, meu e-mail é josewilkerluiz@ifma.edu.br. Dentro dessa disciplina, vamos aprimorar nossos conhecimentos sobre desenvolvimento de software. Vamos estudar com mais profundidade os aspectos das fases de análise e projeto de sistema. Vamos estudar nessa disciplina como transformar os sistemas reais em soluções computacionais que promovam a eficácia dos negócios das organizações. Essa é uma tarefa que torna o sistema melhor do que o outro do ponto de vista do desempenho e da sua expansão e atualização. Nosso conteúdo traz uma grande carga de experiência que ajudará o técnico de informática a entender todas as especificações propostas pelos analistas e ao criar seus próprios sistemas. Vamos examinar algumas questões práticas de projeto de software que servirão como regras que você poderá aplicar em seus futuros projetos. Bons estudos! Na aula de hoje falaremos sobre introdução à análise de sistemas, com o objetivo de conhecer os principais conceitos da teoria geral de sistemas e relacionar esses conceitos com a computação. A teoria geral dos sistemas ela foi concebida em 1937 por Ludwig von Beethoven. Até os dias atuais, a teoria geral dos sistemas é estudada por diversos profissionais, como administradores, economistas, biólogos, engenheiros e analistas de sistemas. Apesar dessa teoria ter sido proposta para alcançar todos os sistemas atuais existentes, como sistemas humanos, físicos, cósmicos, computacionais, organizacionais, dentre outros, a área de conhecimento que mais tem explorado os conceitos da teoria geral dos sistemas é a computação. O conceito de sistemas evoluiu desde que foi proposto na teoria geral dos sistemas. Vários autores contribuíram para que o entendimento do que é sistema pudesse ficar claro para todos. Um dos conceitos que possui grande aceitação e aplicação na área da computação é definido por Bert Schroeder, que, segundo Ventura, citado por Ventura, é o conjunto de objetos com relações entre os objetos, os atributos relacionados com cada um deles e com o ambiente de maneira a formar um todo. Os sistemas, ele utiliza os objetos como elementos que compõem os sistemas. Os relacionamentos são as fronteiras que ligam os objetos. Os atributos são as características tanto dos objetos quanto dos relacionamentos. O ambiente é o que está fora do sistema, ou seja, não participa do sistema. Porém, ele está inserido nesse espaço, delimitado ou não. Um sistema pode ser abordado de duas formas clássicas: abordagem analítica ou sistemática. Ambas as abordagens são muito usuais, dependendo do que se quer estudar em um determinado sistema. Antes de aprendermos o que são essas abordagens, é importante entendermos a definição da complexidade de um sistema. Dessa forma, podemos entender que um sistema complexo é aquele que possui vários elementos com vários atributos e interpretações sobre eles. Podemos concluir ainda que, quanto maior o número de elementos de um sistema, maior será a sua complexidade. Não podemos confundir complexidade de um sistema com dificuldade de se entender ou de se explicar um sistema. A complexidade está associada com a quantidade de partes e suas relações, e não com o desconhecimento ou não entendimento de como essas partes são compostas, ou como elas interagem entre si. Agora que já sabemos o que são sistemas complexos, podemos estudar o que são abordagens sistemáticas.
Agora que já sabemos o que são sistemas complexos, podemos estudar o que são abordagens sistêmicas e analíticas. A abordagem sistêmica é aquela no qual se olha para o sistema de uma forma geral e abrangente. Nela não se observam partes ou relações entre algumas partes específicas. Tanto o olhar quanto a descrição de sistemas de uma forma sistêmica se dão por uma visão do todo. Procura-se identificar as bordas dos sistemas e o que está dentro e fora dessa borda, que nesse caso é o limite do sistema. A abordagem analítica, por sua vez, preocupa-se com o detalhamento das partes que compõem o sistema. Nessa abordagem, o olhar se volta para cada parte e cada relacionamento presente no interior do sistema. As partes e seus relacionamentos ficam expostos ao observador, que consegue defini-los e estudá-los durante todo o processo de análise de sistemas. Tanto a abordagem sistêmica quanto a analítica são importantes no processo de estudo da análise de um sistema. Normalmente, no primeiro contato com o sistema, que é a fase de conhecimento, adota-se a abordagem sistêmica, para que se tenha um conhecimento claro do que é o sistema e quais são as suas relações com o ambiente no qual está inserido. Nos contatos seguintes, adota-se uma abordagem mais analítica, para se conhecer com facilidade todas as partes que tem o sistema e como essas partes interagem entre si. Conforme vemos uma comparação no quadro sobre a abordagem analítica e sobre a abordagem sistêmica. Na abordagem sistêmica, começa pelo todo, e a abordagem analítica pega o todo e vai analisando parte a parte, ou seja, facilitando o processo de análise de sistemas. Algumas considerações básicas sobre os sistemas devem ser feitas. Por exemplo, a abordagem sistêmica estudada anteriormente nos leva a considerar que é importante conhecermos algumas características do sistema. Essas características nos ajudam a compreender melhor o tipo de sistema que estamos estudando. No caso da análise do projeto de sistema, precisamos conhecer bem cada sistema no qual trabalhamos, para que fique mais fácil criarmos soluções computacionais para eles. Muitas vezes, os problemas informados por nossos usuários ficam muito mais bem entendidos pelos programadores quando conseguimos identificar essas características. Dentre elas, o objetivo geral dos sistemas e as respectivas medidas de rendimento, o ambiente do sistema, os recursos dos sistemas e, por fim, a administração dos a administração do sistema. Chegamos ao fim da nossa primeira aula e vimos que quanto mais conhecermos as características do sistema, mais fácil será prepararmos uma solução computacional que o crie ou preserve. A teoria geral do sistema também é utilizada por outras áreas de conhecimento, mas cada vez mais a área de informática tem sido beneficiada com os conceitos propostos por Ludwig. Quando conhecemos bem esses conceitos antes de começarmos a projetar nossos sistemas, consequentemente vamos aplicar esses conceitos, garantindo o sucesso dos nossos programas, pois eles serão registrados pelos mesmos conceitos. Aliás, eles serão regidos pelos mesmos conceitos. Além das questões ligadas à informática, essa teoria geral do sistema também nos ajuda nas questões sociais ligadas aos nossos sistemas. Ou seja, podemos usar os mesmos conceitos para o grupo de usuários que trabalham ligados ao nosso software. Até mais, pessoal!